agora sim. Tá ótimo. Isso aí. Bom, gente, então vamos lá. Já passou um pouquinho do nosso tempo, então eu vou dar uma acelerada. Eu vou só me apresentar rapidamente, depois eu passo a bola para o Silvio também falar um pouquinho sobre ele, se apresentar para vocês, falar um pouco da trajetória dele, e aí a gente já começa a falar sobre o assunto, a LGPD no setor, na esfera pública. Então, tá bom? Vamos lá. Bom, eu sou a Maria, eu trabalho com a eComply já faz quase 5 anos, muito tempo. E eu faço a parte do marketing, do customer experience também. Eu estou sempre interagindo com os nossos clientes, com vocês nas redes sociais. E eu vou dessa vez falar para quem tiver interesse em saber mais sobre a eComply, acessar o nosso site que o Maurício vai colocar aí no chat. Maurício, coloca no chat que eu já vi que você está na reunião. Maurício é meu colega. E aí vocês acessam o nosso site, entram em contato com a gente, para a gente também dar uma acelerada no webinar, para a gente também, para eu já passar a palavra para o Silvio e a gente já tocar. Então, vou passar a palavra para o Silvio. Silvio, a bola está com você, para você falar também sobre você, sobre a sua atuação na área e começar a apresentação. E aí você me avisa quando for preocupação dos slides, que aí eu espero a sua deixa, tá bom? Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Silvio. Eu fui advogado da Iplan Rio por 15 anos. Iplan Rio é uma empresa estatal do município do Rio de Janeiro e atualmente eu estou na Secretaria Municipal de Transparência e Proteção de Dados, Integridade, Transparência e Proteção de Dados Pessoais da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Esse webinário aqui, eu não vou falar em nome da Prefeitura, mas eu me especializei nessa área de LGPD, GDPR, ou RGPD, né? Direito digital também, processo civil, e vou bater um papo com vocês sobre esse tema bem abrangente, é um universo, né? Vamos tentar resumir isso em um período curtinho. Então, eu vou tentar passar um panorama geral para vocês do que é LGPD ou do panorama da LGPD na administração pública. Mas eu não vou estar falando em nome da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Perfeito. Pode passar? Pode? Vamos embora. Bom, é importante que vocês saibam que nós aqui no Brasil temos um ecossistema um ecossistema protetivo de dados pessoais, né? Dentre eles, a gente poderia citar a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Todas essas leis que eu coloquei nos slides, se vocês clicarem, vocês já vão direto para a legislação. Eu tentei fazer uma coisa mais intuitiva para vocês, então eu coloquei já a referência, né? Então, a gente poderia citar a Lei de Acesso à Informação, a lei que impacta muito a administração pública como um todo, o Marco Civil da Internet, a Lei do Cadastro Positivo, a própria LGPD, né? A Lei Geral, a Lei de Governo Digital e as guias orientativas que a ANPD ela sempre tem elaborado nesse período de 4 anos de existência da autoridade, né? Temos as regulamentações da autoridade também e o próprio site da ANPD, com um material bem vasto sobre a incidência e a aplicação da LGPD na administração pública. Foi perguntado se os slides vão ser disponibilizados. Eu acho que sim, né? Todo slide será disponibilizado para vocês. Eu coloquei um alertazinho ali embaixo falando que a administração pública ela é disciplinada também pelos artigos 37 até o 43 da Constituição Federal. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque dentro desse regime todo da administração pública, nós temos a lei de licitações, né? Que eu até coloquei um errinho ali, saiu licitações, depois eu conserto para passar para vocês, que é a Lei 14.133 de 2021, também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, e a Lei das Estatais, quando a gente estiver falando da administração pública indireta, no caso, as
empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista. Pode passar. Bem, então, é interessante citar um objetivo principal da nossa lei protetora de dados pessoais, que ela fala lá no caput do artigo 1º, se não me engano, que é a de proteção dos direitos fundamentais da liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, né? Eu coloquei até um conceitozinho bem interessante utilizado por um doutrinador bem bem relevante para a área de privacidade, que é o Stefano Rodotà, que ele coloca que a privacidade é o direito de manter o controle sobre as próprias informações e determinar as modalidades de construção da própria esfera privada. Isso é importante para a gente, né? A questão da privacidade, tem uma diferença entre privacidade e proteção de dados pessoais, mas eu não vou adentrar nesse mérito, porque senão a gente vai se alongar demais. Pode passar. Bom, então, aí a gente entra no esquema de falar que a incidência da LGPD, né? Ela se aplica a todas as pessoas naturais, em todos os tratamentos de dados pessoais realizados por pessoas naturais ou por pessoas jurídicas de direito público ou privado. A Ecomply ela trabalha muito com essa esfera privada, pelo que eu percebo. Então, vocês estão tentando acompanhar um pouco essa parte da área pública, então ela é aplicável à administração pública como um todo, né? E aí tem os requisitos para você colocar a incidência da LGPD, né? A operação de tratamento de dados seja realizada no território nacional, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Esses são os requisitos básicos da LGPD. Pode passar. Eu não vou adentrar muito nesse slide, não, porque tem muito texto. Eu coloquei só para fazer uma referência para vocês, né? Quais seriam os desafios de implementação da LGPD na administração pública. Dentre eles, a gente poderia citar a questão de recursos limitados do poder público, o longo processo, né, de licitatório que a administração pública ela é submetida. Então, muitas vezes, esse delongar do processo ele acaba afastando muitos competidores. A questão da necessidade de capacitação permanente dos servidores e também a questão da resistência a mudanças que os próprios servidores públicos têm a essa questão das mudanças que ocorrem, né? Porque a administração pública tem um certo paradigma de coletar e tratar muitos dados pessoais e, de repente, agora você tem que dar um certo regime, uma certa proteção, informar para os titulares de que maneira os dados pessoais dos cidadãos serão tratados, né? E aí eu coloquei como atores importantes, esse slide ficou até um pouco embaralhado, mas eu acho que a mensagem ela é passada porque eu indiquei 3 atores importantes para a administração pública, né? Não só para a administração pública, como para as empresas também, que é a ANPD. Ela, como autoridade, ela tem a competência legal de interpretar a lei, né? E, a partir do momento que ela faz a interpretação, ela vai esmiuçando e detalhando algumas omissões ou algumas, não vou falar falhas, né? Algumas omissões, pronto, que ocorrem na lei. O TCU, o Tribunal de Contas da União, a partir do momento que ele faz o controle da administração pública, ele faz auditorias e em algumas dessas auditorias o Tribunal de Contas da União ele audita se de fato uma determinada lei está sendo ou não observada pela própria administração pública, né? Então, é um órgão muito importante. E eu indiquei o STF como sendo um exemplo do Poder Judiciário, porque a partir de decisões que o STF
emana, a gente começa a ter várias medidas que impactam na nossa temática de proteção de dados pessoais. Pode passar. Bom, eu fiz um mapa mental desse capítulo da LGPD, falando sobre os requisitos para fazer o tratamento de dados pessoais pela administração pública. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas assim, eu fiz essa esquematização até para facilitar. Não vou adentrar muito no mérito desse slide, por causa do tempo que a gente tem. A gente teve essa pequena delonga no início e tal, mas vale a pena dar uma olhada com atenção nesse mapa mental, porque aí fala. Eu tentei sistematizar o artigo 23, o artigo 25, são os artigos principais lá da LGPD sobre a questão de tratamento de dados pessoais pela administração pública. Poderia citar o artigo 23, 26 e por aí vai. Lá no finalzinho tem a seção 2, que é a da responsabilidade. Então, eu acho que vale muito pena dar uma olhada e uma conferida com atenção nesse mapa mental que eu fiz, apenas para tentar dar uma visão mais agradável para quem não está acostumado com o tratamento de dados pessoais pela administração pública. Pode passar. Aí entramos na questão das principais bases legais apresentadas pela LGPD para que o poder público se valha dessas bases legais, né? E aí eu indiquei algumas, que é a questão do cumprimento de obrigação legal ou regulamentar, e a execução de políticas públicas e execução de contratos. Essas são as duas principais bases legais contidas na LGPD destinadas ao poder público. Mas a gente poderia citar também outras, por exemplo, a questão de quando for necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a este contrato. Também poderíamos citar a proteção da vida ou da incolumidade física e para a tutela da saúde. Essa base legal é destinada muito para as questões de saúde da administração pública, né? E a questão do consentimento. O consentimento, aqui na administração pública, ela não é utilizada como regra, muitas vezes, como acontece na esfera privada, né? Até por causa de uma questão de assimetria de poderes. A administração pública ela tem um poder acima do cidadão. Então, a partir do momento que ela estaria acima, a questão do consentimento da manifestação livre, inequívoca, informada, ela perde um pouco, ela fica mitigada, então ela perde essa característica. Então, consentimento talvez não seja uma base legal das mais recomendadas para a administração pública. Uma outra, aqui não tem nesse slide, não tem também o legítimo interesse, mas também a gente tenta, não é recomendável a utilização do legítimo interesse para a administração pública por diversos fatores, né? Que não cabe também entrar muito no mérito. Se tiver um pouquinho mais de tempo, uma outra live, de repente a gente pode até explicitar o porquê ou não da utilização do legítimo interesse pela administração pública. Essa não é recomendação. Pode passar. Vou fazer um adendo. Quando eu falo administração pública aqui, eu estou falando da administração pública lato sensu. Vocês imaginem o Estado lato sensu. Não tô falando a parte federativa do Brasil. União, estados e municípios. Eu estou utilizando o poder público lato sensu, tá? Então, esse Estado lato sensu, administração pública lato sensu, envolve poder executivo, legislativo, poder judiciário, defensorias, Ministério Público, enfim. Todos eles estão submetidos à LGPD, e quando tiver tratamento de dados pessoais feito por esses entidades, como, por exemplo, a administração pública indireta, as empresas estatais, as autarquias, as fundações, estarão também submetidas à LGPD. Bom, então vou entrar aqui nesse slide aqui. Eu peguei esse slide, esse recorte é bom
para informar a questão do uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público, né? São vários requisitos interessantes que isso dificulta até mais ainda você pegar, fazer a questão do compartilhamento de dados, porque a administração pública, na execução de política pública, ela tem que se valer de compartilhamento de dados pessoais. Sem o compartilhamento de dados pessoais, é muito difícil para a administração pública elaborar políticas públicas que a gente observa no cotidiano, né? Esse é o objetivo e a natureza da administração pública. Mas esses requisitos eles constam no guia do poder público elaborado pela NPD. E muitos desses requisitos, questão da formalização de registro, objeto finalidade, as bases legais, duração de tratamento, a transparência e os direitos dos titulares, eles foram previstos numa decisão do STF também, numa decisão emanada pelo STF num processo do cadastro único, se não me engano. Depois eu posso até pegar o número do recurso que saiu essa decisão, e a ANPD, na hora de elaborar esse guia específico de tratamento de dados pessoais pelo poder público, a ANPD pegou esses requisitos descritos lá na decisão do STJ e moldou nesse guia. Então, é bem interessante. E são requisitos que a administração pública ela tem que observar, e é um desafio muito grande para a administração pública, porque assim, a administração pública vive de compartilhamento de dados pessoais para execução de políticas públicas, como eu disse, e muitas vezes todos esses requisitos eles podem delongar, vamos assim dizer, a execução dessa política pública. É um grande desafio, mas conforme a gente vai passando o tempo, amadurecendo, tendo mais maturidade em relação ao campo da privacidade e da proteção de dados, a administração pública, eu acho que vai chegar um tempo que vai ter que se enquadrar em relação a isso. Pode passar. Não sei se eu estou falando muito rápido, é que eu estou tentando para não ter problema depois. Não, está super claro. Super claro. Beleza, qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Bem, eu achei interessante também colocar nesses slides alguns números importantes para a administração pública. E esses números eu peguei do balanço de 4 anos da NPD, que foi lançado, se não me engano, sexta-feira, essa última sexta-feira, ou foi segunda-feira, eu nem sei, que a gente está indo na terça. Enfim, foi recentemente, nos últimos 5 dias. Eu acho que foi ontem. Foi ontem, Então, são números interessantes, atuais, para mostrar para vocês um número interessante, por exemplo, o tipo de requerimentos recebidos pela própria NPD, né? Aí você vê que tem a parte do primeiro trimestre, segundo trimestre, e o terceiro trimestre você vê que tem um crescimento bem generoso ali em relação às denúncias e às petições dos titulares. E por que aconteceu isso? Aconteceu porque, recentemente, eu acho que foi em junho ou julho de 2024, a NPD inaugurou com um outro ministério, que eu não me recordo qual é, uma plataforma específica para fazer denúncias e a questão da própria petição de titulares, né? E essa plataforma ela é vinculada direto ao GovBR. Então, deu mais acessibilidade ao cidadão brasileiro como um todo, e isso fez com que as denúncias e as petições de titulares dessem um salto muito grande. Ou seja, isso em relação à administração pública, como também para as empresas privadas. Então, é um número que vale, né? Tem pessoas que falam assim, LGPD, será que vai? Será que não vai? Vai pegar? Não vai? Vai, já pegou, né? Tá pegando. Tá pegando, já pegou. E aí a gente vê a questão no outro gráfico à direita, a questão de tipos de incidentes acumulados de janeiro de 2023 até setembro de 2024, a quantidade de
de incidentes reportados para a autoridade. A gente pode ver um gráfico um índice bem interessante, que o sequestro de dados, né? No ransomware, e aí sem a transferência de informações, isso atinge não só a esfera pública, como a esfera privada também, né? Mas isso é interessante para a gente ter uma ideia que esse tipo de incidente, eles impactam na questão da própria LGPD e da proteção de dados pessoais. Então, são dados importantes e atuais que eu acho que vale disseminar para todos vocês. Pode passar. Bom, agora nós chegamos eu acho que num ponto forte, vamos assim dizer, dessa apresentação, que foi um case importante para a administração pública, que foi uma auditoria que o Tribunal de Contas da União ele fez em toda a administração pública federal, né? E eles editaram esse acórdão número 1384 de 2022, que eu coloquei na referência também. Lá atrás eu falei da importância do Tribunal de Contas da União. As outras cortes de controle, tribunais de contas dos estados, tribunais de contas do município de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles estão também chegando nessa mesma pegada. Mas aí eu citei o caso específico do Tribunal de Contas da União para ser uma coisa mais ampla, né? Então, eles fizeram essa avaliação e eles avaliaram para fazer um índice final de avaliação e a questão da conformidade da LGPD pela administração pública federal. Então, eles fizeram com esses seguintes objetivos: avaliação das ações governamentais, estruturação das organizações, implementação de medidas de proteção, e essas dimensões que estão nessa tabela foram as dimensões que foram avaliadas. Eles enviaram um questionário para os órgãos e entidades responderem, e dentro desse questionário tinha questão de preparação do órgão ou entidade para fazer a aderência à LGPD, a questão do contexto organizacional, liderança dentro dos órgãos, para tocar o barco da governança e da LGPD dentro dos órgãos, questão da conformidade do tratamento, você atender ou não a questão dos direitos dos titulares, questão do compartilhamento de dados pessoais, como eu falei naquele outro slide, questão da violação de dados pessoais e medidas de proteção de dados pessoais. Foram esses números de questões, e depois que eles receberam essas questões, eles fizeram um consolidado de um índice, que é o próximo slide. Como se eles tivessem feito uma avaliação de maturidade, né? Uma avaliação de maturidade da administração pública. Isso foi lá em 2022, mas assim, diz muito sobre como que está, né? Porque a gente está em 2024. Daqui a pouco será feita uma nova avaliação de maturidade da própria administração pública. Pode passar. Vamos ver. Bom, aí foi o resultado da auditoria, que eu achei bem interessante compartilhar essa informação com vocês. E aí, o que eles identificaram, o que o Tribunal de Contas da União identificou? Que a maturidade inexpressiva para 17,8% dos órgãos e entidades, um contexto inicial, né, para a maioria, 58,9% dos órgãos ou entidades, 20% aí já está um nível mais abaixo, intermediário, e o aprimorado 2,9%. Quer dizer, a gente pode depreender várias situações. A gente estava em 2002, quando esse acórdão foi editado. Em 2022, os órgãos e entidades ainda estavam nessa fase inicial, né? Estamos em 2024, já se passaram 2 anos. Eu não tenho certeza se grande parte desse 58,9% migrou para o intermediário. Então, eu acho que ainda podem estar no inicial e intermediário, sabe? Então, acho que ainda tem muito a avançar a administração pública em relação à questão de proteção de dados pessoais e, consequentemente, a aderência à LGPD.
É uma área até para ser explorada, né? É Tem um uma área a ser potencial. explorada, com E o certeza. inicial tá lá em cima, então tem muito Isso, trabalho para fazer. Então é até importante o mas nunca setor. se esqueçam, me Uhum, perdoe a interrupção, nunca se esqueçam daqueles desafios que eu coloquei lá atrás. sim. Então, a gente tem que sempre colocar na balança, mas você vê que tem um caminho, como você disse, muito a ser explorado. Uhum. Pode passar. E esse gráfico foi bem interessante, porque eles fizeram um gráfico conclusivo da, dessa aderência LGPD, falando, parece um gráfico de teia de aranha, né? Enfim. Uhum. Mas foi interessante para você ver a pontuação, a questão da preparação, qual é o nível, qual é a, a parte dos questionários que mais ficou abaixo e qual que ficou mais elevado, né? Aí temos a questão da preparação, a questão do contexto organizacional, a questão da liderança, capacitação, conformidade de tratamento, direito titular, compartilhamento de dados pessoais. Olha a questão da violação de dados pessoais, como está lá puxando lá para dentro, né? E a questão Pra de medidas de proteção. Quer dizer, é um, é um vasto caminho ainda para se É, percorrer. mas para quem não está familiarizado com esse tipo de. A gente tem também um gráfico bem parecido na Ecomply, justamente na nossa avaliação de maturidade, na nossa pré-auditoria, que a gente chama. Mas para quem não está familiarizado, que é um gráfico meio diferentão, né? Quanto É, mais aborda, melhor. É isso? isso, exatamente. Quanto Pois mais é. para o núcleo, mais deficitário está e precisa de mais, urgentemente, você Monitoramento. focar nas medidas para tentar melhorar. Isso aí. Isso. Obrigado pelo Interessante. complemento aí. Imagina. Interessantíssimo esse gráfico. Muito legal mesmo. Isso. Isso aí. Aí tem a questão, nesse acórdão, eles elencaram os principais riscos e vulnerabilidades da administração pública federal na época de 2022, né? Que traduz exatamente esse gráfico apresentado de teia de aranha e tal. Fala a questão do baixo nível de adequação, né? E esse slide ele também traduz aquele outro de barrinhas que eu falei lá, o inicial 58,9%. Enfim. A falta de identificação e documentação das finalidades de tratamento, questão básica, sim, né? Mas a administração pública tem essa dificuldade, né? Porque assim tem a questão do inventário de dados pessoais e tal. Para você imagina você pegar uma administração pública geral, é uma máquina que muitas pessoas não têm nem a ideia da dimensão do que é. Você imagina uma empresa transnacional. Talvez a administração pública, dependendo de qual administração pública, né, ela é infinitamente maior do que uma empresa transnacional. Dependendo, eu vou dar um exemplo de uma Também, prefeitura. quanto tempo existe a administração pública, né? Isso, é. Uma Então, prefeitura, assim, por exemplo, de grande porte como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Porto Alegre, dentre outras, né, poderia citar. É, é um grande monstro, é uma máquina assim imensa, hum, imensa. Então, a questão de um inventário de dados pessoais para cada secretaria ou para cada empresa estatal, enfim, é um grande desafio a ser trilhado, né? Questão de deficiências em capacitação e conscientização. Eu sei que a Ecomply, ela trabalha muito com a questão ela valoriza muito a questão da capacitação, da sensibilização, e isso é uma das grandes partes positivas da LGPD, a questão da capacitação e da sensibilização, somente a partir dela, mas não é uma capacitação, é uma sensibilização pontual, ela tem que ser permanente, porque a gente está falando de uma mudança de cultura, né? E somente a partir daí a gente vai você conseguir. trabalhando, né, nessa área, qual que você acha que é a maior deficiência, a maior dificuldade nessa capacitação e conscientização dos... Olha, tem uma. Porque assim, você tem que instigar os próprios servidores a estarem nisso, né? E você tem que ter o pessoal, recursos, né, para você fazer essa capacitação.
E uma coisa interessante, em relação à questão da capacitação, como qualquer outra coisa, né? Você tem que vir de baixo para cima. Porque se a alta gestão não comprar a ideia, não adianta. O servidor lá de baixo, do chão de fábrica, como a gente diz, mesmo que ele queira participar, mesmo que ele esteja intencionalmente dentro do panorama da questão da proteção de dados pessoais, se a alta gestão não comprar, não adianta. É muito complicado. Um outro desafio muito grande nessa questão de capacitação é que você capacita um determinado público e esse público é muito volátil. A administração pública, em decorrência das alterações. Uma hora está um ministro, outra hora está um secretário. Então, conforme vai mudando as equipes, você treinou uma determinada equipe e no mês seguinte essa mesma equipe foi embora. E a priorização também da equipe muda, às vezes não quer colocar... Muda. Muitas vezes essa própria equipe, ela não é exclusiva para a questão de proteção de dados pessoais. É muito difícil, né? Muito difícil. Você não tem essa equipe específica para a questão da proteção de dados pessoais. A proteção de dados pessoais, ela não é o core business da administração pública, né? Essa é a grande verdade. Então, é um desafio muito grande. Bom, tem a questão da vulnerabilidade de medidas de segurança, é um outro desafio, porque a administração pública ela tem que investir na questão da segurança pública, e aí é aquilo que eu te falo, a dimensão da administração pública como um todo, ela requer a questão da inclusão de medidas de segurança, que é muito difícil, muito complicado. De repente, uma secretaria ou um ministério... Eu estou puxando para baixo porque a coordenação estados e municípios é diferente da União Federal, né? Então, puxo para baixo. Para o município, e a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, imagina isso. Municípios pequenos, município de médio porte, município de grande porte, como que eles conseguem implementar medidas de segurança como um todo, né? É muito difícil a questão da coordenação dessas medidas de segurança. É um desafio que a gente tem que correr atrás também. Pode passar. Aí tem a questão das principais recomendações que o acórdão falou, né? Que é a questão do fortalecimento da capacitação, desenvolvimento de políticas e procedimentos de aprimoramento de governança de dados. Você imagina uma governança de dados no poder público como um todo, é uma tarefa, uma missão grandiosa e dificílima, muito difícil. E a própria questão do monitoramento e avaliação contínua, porque não basta você elaborar o programa e a política municipal, estadual, num determinado estado ou prefeitura, e você não monitorar o que está acontecendo depois. Não adianta de nada, né? Pode passar. Isso é igual no setor privado. Não adianta você vir e fazer tudo bonitinho, a adequação, e depois não manter, né? Exatamente, Não faz difícil. sentido. Então, essa questão do monitoramento, aí a gente entra na questão do risco da não conformidade à LGPD. Eu coloquei esse slidezinho com essa mãozinha, eu não sei se vai ser possível abrir aqui agora, Maria, porque eu coloquei um vídeo que remete para o YouTube. Não sei se você vai conseguir abrir, mas as pessoas que tiverem acesso a... Esse é o diretor de fiscalização da NPD. E é interessante vocês ouvirem. É um minutinho. De repente, eu acho que vai. Vê se vai ter o som. Não, tá sem som. Poxa. Mas, enfim, eu vou compartilhar com todo mundo Isso. E, assim, eu recomendo muito ver esse vídeo, porque esse diretor de fiscalização, esse vídeo é um vídeo muito impactante, que a NPD fez uma live, e o diretor deles fala, ele tece comentários sobre como a NPD tem
estratégias para aplicar sanções para a administração pública, já que a multa, por exemplo, multa pecuniária, ela não é possível de ser aplicada por causa da questão do tesouro. Um tesouro não pode penalizar o outro, dentre outras questões, né? Mas tem outras possibilidades de aplicação de sanções pela NPD, dentre várias outras, eles podem até a questão da própria responsabilização do titular da pasta por improbidade administrativa. É uma questão difícil, mas mesmo assim eles podem recomendar, né? Então eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo, porque é um vídeo bem interessante, e faz com que gestores que não estejam sensíveis à pauta, eles, depois de assistirem a esse vídeo, eles podem ficar um pouco sensibilizados a isso. Pode passar. Sobre a questão desses riscos de não conformidade, semana passada, esse slide é um exemplo. O próprio Ministério da Saúde ele foi penalizado pela NPD, né? Então, coloquei aí só para trazer uma informação atualizada para vocês. O Ministério da Saúde foi advertido e teve outro tipo de sanção que agora eu não me recordo, mas foi nesse sentido por ter descumprido os dispositivos da LGPD. Então, foi só um slide de exemplo. Pode passar. Aí, mais um exemplo, né? Eu peguei lá da própria página da NPD, quais são os processos administrativos sancionadores concluídos. Está pequenininho, mas eu acho que a partir do momento que você disponibilizar o PDF, ou o PDF, Sim. ou a apresentação para as pessoas, para os participantes aqui do webinário, eles vão conseguir identificar. Tem vários órgãos da administração pública que foram penalizados foram sancionados pela NPD. Então, vale dar essa conferida. Bom, entramos na reta final. Pontos de destaque é a questão da capacitação e as principais recomendações em relação à capacitação, que foi aquilo que a gente já conversou em alguns slides anteriores, né? Tem algumas recomendações desse acordo que fala que é a questão da elaboração de um plano de capacitação que direcione o tratamento e o treinamento, bem como a conscientização dos colaboradores sobre a proteção de dados pessoais. O treinamento para todos os colaboradores, que é um desafio gigantesco, dependendo de qual administração pública a gente está falando, né? A própria questão de ações de conscientização, tentando demonstrar a importância do tema, não só para o público chão de fábrica, como para a própria alta gestão. E aí aquele vídeo do diretor, ele é sempre bem-vindo mostrar para essa alta gestão, né? E a própria questão do monitoramento e avaliação dessa capacitação, porque se você fizer a capacitação também e não tiver um feedback dessa capacitação, você não tem como avaliar uma possível ou eventual melhoria dessa capacitação que você ministrou. Pode passar. Bom, então a gente chega ao finalzinho aqui da apresentação falando que a conformidade da LGPD ela gera alguns ativos para a administração pública. A gente poderia citar dentre eles o aumento da confiança para os cidadãos, né? Essa palavra confiança é muito importante, porque você vai estar lidando com cidadãos que confiem em você como administração pública no tratamento dos seus dados pessoais. Uma outra característica, um outro ativo muito interessante é a questão da melhoria na gestão de dados, que isso é um grande desafio para a administração pública, e a partir do momento que você tem essa melhoria na gestão de dados pessoais, você até melhora os próprios serviços que você presta, né? E, por fim, é uma lista exemplificativa a redução de riscos legais e financeiros, né?
porque você pode diminuir, não vou falar a questão de multas, mas a partir do momento que você melhora a prestação de serviços por meio da governança de dados pessoais, você reduz a questão de riscos legais e financeiros que porventura acontecerem. Pode passar. Bom, aí eu coloquei as referências do que eu apresentei, está tudo referenciado, a questão do acórdão, o balanço da NPD, coloquei o livro do mestre Danilo Doneda aí, que eu usei para colocar aquele conceito inicial, a própria sanção do Ministério da Saúde e o guia da NPD do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Pode Perfeito. passar. Eu deixo meu agradecimento aí a Ecomply pelo convite. Não agradeci primeiramente, estou agradecendo agora, né? Agradeço a Maria pela paciência, pela oportunidade que vocês deram, até para a gente apresentar um pouco de questões desse panorama geral de como a LGPD ela incide e é aplicada na administração pública, e é isso. Aí, Silvio, eu queria agradecer também a sua apresentação super clara, a oportunidade que você deu para a Ecomply, para todo mundo adentrar também nesse mundo do setor público, da administração pública, a gente realmente não tem tanta oportunidade assim, porque a gente trabalha diretamente, majoritariamente, né, com o setor privado. Então, eu agradeço muitíssimo também, em nome da Ecomply, em nome de todo o time. Queria pedir perdão para todo mundo, para você também, com alguns probleminhas técnicos que a gente encarou nessa edição. Mas, pessoal, a gente vai disponibilizar, sim, o slide do Silvio, com a permissão dele, claro. E lá vocês conseguem clicar e interagir na apresentação. Também tem os dados do Silvio para vocês também fazerem o que a gente gosta muito que vocês fazem aqui, que é networking, se conectar um com o outro, para também possíveis parcerias, possíveis, não sei, possíveis sinergias futuras. Então, também fiquem à vontade para isso. E, no mais, é isso, Silvio. Muito, muito obrigada mesmo. Foi bem esclarecedor, muito claro. E eu nem vi as perguntas, né? Obrigado. Eu acho que ninguém teve. Vamos ver, alguém perguntou alguma coisa? Todo mundo te congratulando muito, muitos parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Aí o Luiz, ele é um parceiro nosso lá aqui de Portugal, né? No caso, porque eu estou falando da Europa também. Sim. Aqui de Portugal. Haverá concursos públicos para o cargo de DPO ou para funções semelhantes relacionadas à gestão de produção de dados? Privacidade, Grupo Ambar Amaral perguntou, Silvio. Você... Olha, é uma pauta bem interessante essa. Qual é o nome dele? Tá em nome provavelmente da empresa, Privacidade, Grupo Ambar Amaral. Doutor Vilmer Martínez. Vilma Martins, eu agradeço pela pergunta, muito obrigado. É uma pergunta ótima. Tudo depende, né? Porque assim, você tem que analisar qual é a esfera que você está falando, né? Temos a União Federal, temos os estados e os municípios, né? Então, para você fazer a questão do próprio concurso público para a DPO, você tem que ter questão orçamentária, questão legislativa que você tem que criar essa carreira inicialmente. Então, é tudo mais complexo para a administração pública. Tanto é que eu citei lá no início da apresentação a submissão da administração pública aos artigos da Constituição Federal, 37 a 43. A questão do concurso público está elencada lá, mas para você fazer o concurso público, você tem que ter a questão orçamentária, legislativa, que você tem que fazer a criação das vagas por meio de lei, né? E aí é tudo mais complicado, né? Eu quero fazer uma carreira de DPO. Calma, não é tão simples como parece. Então é uma pergunta bacana, mas a gente depende da esfera que você está falando. Você tem que analisar todos esses requisitos da administração pública também. Deve ser complicado também, porque não existe um curso oficial para formação de DPOs, assim, você não consegue, como é que você conseguiria, assim, comprovar que oficialmente você é um DPO credenciado aí fica um gap, né?
Aí também entra outra esfera, olha. É muita espera, gente. Ó, Ah, a Yara tá você vai exigir certificação? Não pode? Pode ou não pode? Uma certificação de um determinado instituto ou não? É válido ou não é? e que é mais respeitado, né? Se no Isso caso é muito analisar complicado. currículos diferentes, muito complicado tudo, gente. Mas o legal disso é que tem muita coisa para fazer ainda, né? Muita. Então, muita oportunidade, muita coisa, uma borbulhando aí de oportunidades para a gente explorar. A Yara comentou aqui, eu gosto muito das postagens do Silvio no LinkedIn. Foi até desse jeito que eu encontrei o Silvio, gente, no LinkedIn. Muito Eu obrigado, muito obrigado. a gente acompanha também as publicações do Silvio, vocês também. Sigam lá o Silvio, adicionem ele. E foi assim que a Obrigado. gente também se conectou, né, Silvio? Eu falei, Isso. opa, vou entrar Foi em através contato do com mapa mental, né? Não foi ele. desse mapa mental específico, foi um mapa mental que eu elaborei lá da É, política de privacidade institucional da própria NPD. Eu eu até acho que estava com ideia de fazer esse mapa mental para a gente estimular os próprios servidores municipais a terem uma visão mais palpável, mais agradável de interpretar aquela política instituída pela NPD. o doutor Wilmer, ele deu um follow-up aqui na pergunta dele, ele falou, então, tecnicamente, o DPO da secretaria será um servidor que já possuía algum cargo ou prefeitura? Então, a gente tem que. A pergunta é ótima, mais uma pergunta ótima, né? E tudo depende da esfera, é aquilo que eu te falo, né? Falei. Tem a esfera federal, estadual e municipal. Se você pegar estadual, municipal, grande possibilidade de você ter um DPO do próprio corpo da secretaria dos estados ou secretarias municipais, né? Então, mais ou menos isso. Agora, eu não posso falar de uma maneira geral, né? Porque é como se eu estivesse vendo uma floresta como um todo, né? E essa Uhum. pergunta vai lá em uma determinada árvore. É muito difícil. Ó, a Hanna também fez uma pergunta, falou, Silvio, com seu olhar de especialista, você acha que a adequação nas esferas estaduais, municipais e federal para o futuro deve acelerar no curto, médio ou longo prazo? Deixa eu ver. Com certeza. Conforme a lei, a LGPD, né, a questão da vigência entrou em blocos de vigência, né? Com a plenitude da vigência da LGPD e com o reforço da NPD, a NPD ela tem que ter um reforço. Nesse balanço que eu coloquei para vocês, eles passaram um dado importante que de 2021 para 2024 eles tinham 50 empregados, 50 servidores, e agora eles têm 144. Então a tendência é aumentar mais o número de servidores. Então você com uma autoridade responsiva, responsável e atuante, e a plenitude da vigência da lei, eu acho que sim. A alta gestão do poder público, e aí eu estou falando lato sensu, né? Eu acho que ela tende a acelerar, a correr atrás do prejuízo. Então, acho que tem. E aí a questão da capacitação, da conscientização, isso que vocês estão fazendo pela eComply é de grande valia, não só para as empresas privadas, como para a administração pública, porque você está mostrando para o alcance que vocês têm a importância do tema, da pauta, né? Então, eu acho que é isso. Uhum. Bom, então, acho que aí a Hanna agradeceu, muito obrigada, foi esclarecedora a resposta e mais uma vez parabéns. Muitos parabéns aqui para você no chat. Acho que você estava tendo acesso ao chat, né, durante a sua Isso, apresentação. eu estava olhando aqui. Sim, sim. Bom, pessoal, então eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou mais alguma observação. E vamos ficar por aqui. Cravamos aqui de 1 hora de apresentação. A Yara mandou um tchauzinho. Agradeço também, pessoal, a presença de todo mundo, a participação. E nos vemos nas próximas edições. Silvio também, portas abertas para qualquer outro tema que você queira expor para a gente também. E
Bom, é isso. Muito obrigada, Silvio, mais uma vez em nome da Ecomply. Muito E obrigado. até a próxima, pessoal. A gente vai disponibilizar essa gravação editada, porque a gente teve alguns problemas ao longo do decorrer aí do webinar, mas que também não prejudicou em nada a qualidade da sua apresentação, Silvio. E aí a gente vai fazer uns recortezinhos e a gente já disponibiliza também no nosso blog. O nosso blog está também disponível no website, mas isso fica para a história, porque a gente manda por e-mail para todo mundo também que se inscreveu o certificado de participação, o material com a permissão do Silvio, e a gente manda o linkzinho do nosso blog também. Tá bom? Então, obrigada, gente. Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Silvio.